Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está aqui hoje, amém? Seja bem-vindo, você que está aqui a primeira vez, você que está a convite de alguém. Eu queria que você entendesse que você é muito bem-vindo neste lugar, amém? Eu queria que você aplaudisse mais uma vez a Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Quem aqui pode me dar 5 minutos? Levanta a mão, só para me saber. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tem gente que já sabe, nem levanta a mão, né? Vocês são engraçadinhos, né? Vamos lá. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. O pessoal que vai se batizar, fique atento. Quando for o momento exato de vocês irem se trocar, eu vou avisar vocês. Mas nós vamos realizar o batismo depois dessa mensagem, amém? Fica tranquilo, não vou durar mais que 1h30, amém, gente? Brincadeira. Marcos capítulo 5, verso 1, diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, o homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Verso 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade. E nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles.
Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Amém? Feche seus olhos, estenda a sua mão aqui para frente. Ore por mim, por favor. Ore para que Deus fale contigo. Sim, Senhor, nós te agradecemos. Somos gratos a Ti, ó Pai. Somos gratos a Ti pela obra redentora da cruz do Calvário. Nós te amamos, Jesus. Pedimos que o Senhor nos ensine nessa noite, que o Senhor fale conosco, que a sua presença nos envolva, transforme o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Esse texto diz a respeito da libertação de um homem que vivia na região dos Gerazenos. Esse é um texto que muita gente conhece, principalmente pelo fato aí dos demônios terem se lançado aos porcos, ou melhor, entrado nos porcos. Há quem diga, gente, que é por isso que a gente não pode ser palmeirense. É brincadeira, gente. Não tem nada a ver com isso, tá? Mas esse texto, ele é conhecido justamente por isso. Porque os demônios imploraram para Jesus para entrar na manada de porcos. E os porcos se lançaram precipício abaixo. E a Bíblia diz que aproximadamente 2.000 porcos morreram nessa circunstância, porque eles se lançaram precipício abaixo. Só que quando nós ouvimos acerca dessa mensagem, talvez o que fica mais claro para nós, o que mais nós lembramos é essa circunstância, é o que aconteceu com os porcos. Só que eu quero que você entenda que o foco aqui não são os porcos. O foco aqui não são os demônios. O foco em toda a Bíblia é Jesus. Amém? Pastor, como assim? Nós estamos acompanhando os atos, as atitudes, aquilo que Jesus fez. E é importante que nós olhemos para a palavra de Deus, para a Bíblia de Gênesis e a Apocalipse, e encontremos Cristo nela. Quando você for ler um texto, por mais que o nome de Jesus aparentemente não esteja ali, o desafio é encontrar Jesus ali. Pastor, como assim? Porque ele está de Gênesis a Apocalipse. Nós já falamos sobre isso, e eu vou falar rápido sobre isso. Pastor, como Jesus está no Antigo Testamento, se ele nasceu no Novo Testamento? A Bíblia diz no livro de João que ele é o Verbo, amém, gente? Aí começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Desde o princípio da criação, Jesus estava lá. Ele era o Verbo que trazia forma, sentido a todas as coisas. Então essa mensagem, esse texto não tem nada a ver com demônios, não tem nada a ver com porcos, tem a ver com aquilo que Cristo fez no lugar que Ele chegou. Lógico, nós não vamos ignorar os fatos e o que aconteceu naquele lugar,
Mas tudo aconteceu porque Cristo chegou naquele lugar. Pastor, por que o senhor está enfatizando isso? Porque é importante que você entenda que seja qual for a história, seja qual for a sua trajetória, se Cristo chegar aonde você estiver, Ele começa a ser o centro de todas as coisas e tudo à sua volta começa a mudar. Quando Jesus chegou naquela cidade, algo começou a acontecer. Quando Cristo entra em nossas vidas, algo começa a acontecer. Esse é um texto que relata a história de um homem que estava possesso, preso em correntes. Como assim? Já tinham prendido ele um monte de vezes em correntes, naturalmente falando. As correntes naturais ele quebrava, mas as correntes espirituais ele não conseguia quebrar. O lugar que ele vivia de cativeiro, a prisão que ele vivia, a possessão que ele vivia, ele não conseguia se libertar. As pessoas prendiam ele com uma corrente naturalmente falando. O demônio dava força para ele quebrar as correntes naturalmente falando. Mas ele continuava preso em correntes espiritualmente falando. Ele conseguia se libertar daquilo que aparentemente era natural, mas continuava cativo espiritualmente. Talvez ainda com pedaços de correntes pendurados aos seus pés e suas mãos. Ele caminhava em meio aos sepulcros. Gente, alguém aqui gosta de dar um rolezinho no cemitério de vez em quando? Deus é mais, olha lá. Glória. Vamos lá, gente. Está chegando o dia dos namorados. Qual é a mulher aqui que gostaria de dar um rolezinho no cemitério? Por que ninguém quer ir para o cemitério? Por que, gente? O que o cemitério representa? Escute. Sabe por que aquele homem se sentia bem no cemitério que representa a morte? Porque a morte habitava dentro dele. O ambiente de morte era confortável para alguém que estava morto. Como ele estava morto, para ele aquele ambiente era favorável. Ele não se sentia desconfortável. Era o lugar que ele se sentia. Não, pastor, tem todas as questões espirituais, tá bom. A gente não precisa ser tão místico. Só isso já basta, porque esse não é um lugar para quem tem vida estar. Não é um lugar prazeroso para quem tem vida estar. O que significa que ele tinha cadeias, existiam coisas que estavam dentro dele, mortas, existiam prisões dentro dele. E é por isso que o cemitério era um lugar confortável para ele. É por isso que existem pessoas que às vezes querem se entrancar no quarto escuro. Pastor, porque ela está depressiva? Não, porque a solidão está dentro dela. E aquele lugar se torna um lugar confortável para ela. O lugar que ele decidiu estar revelava o que estava dentro dele. As nossas decisões estão fundamentadas naquilo que está vivo ou morto dentro de nós. E ele tomava decisões fundamentado na morte que estava dentro dele. Só que Jesus chegou naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Seja qual for o ambiente, seja qual for a circunstância, quando Jesus chega no lugar, o ambiente começa a mudar. Quando Jesus chegou naquele lugar, a vida chegou naquele lugar, era impossível não notá-lo. Era impossível não reconhecer a beleza, a grandeza, a soberania do Cristo.
E o primeiro que reconheceu era aquele que portava a morte, que carregava a morte, que carregava prisões. Foi o primeiro a reconhecer que a vida tinha chegado naquele lugar. Sabe por quê? A morte não pode conter a vida. Pastor, como assim? A cruz do Calvário, que representava a morte, não pôde conter a vida, que é Jesus Cristo. Nem mesmo a morte pôde parar a vida, porque a morte não pode tragar a vida. Jesus é a vida. Todo mundo conhece o versículo que eu vou dizer agora. Jesus é o caminho, a verdade. Vamos falar de novo, tá bonitinho. Jesus é o caminho. Alguém pode aplaudir a Jesus por isso? E a vida chegou naquele lugar. Perceba que ninguém conseguia conter aquele homem. Não tinha nada naquele lugar que conseguia prender ele. Tudo já tinha se feito. Mas Jesus chegou e ele não precisou dizer muita coisa. Ele só chegou. Às vezes você se pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Você não precisa fazer nada. Só deixa ele chegar. Só deixa ele entrar. Um dia Jesus estava passando por um lugar e um homem subiu numa figueira brava. O nome dele era Zaqueu. Quando Jesus passou por ali, ele disse: Zaqueu, desce daí depressa. Convém que hoje eu pouse em sua casa. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. Todo mundo ficou indignado. Lucas 19, tá, gente? Todo mundo ficou indignado. Como pode? Ou é 18? Ah, tá na Bíblia, gente. Todo mundo ficou indignado. Como pode Jesus entrar na casa de um publicano, de um homem pecador? Ei, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que Jesus chegou em Gadara, chegou aos Gerazenos, não porque eles eram pessoas santas, mas sim porque eles precisavam daquilo que Jesus tinha. Jesus entrou na vida de Zaqueu não porque ele era santo, mas sim porque ele precisava do que Jesus tinha. Só que a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu, e quando ele entrou, Zaqueu foi falando assim: ó, se eu roubei alguém, eu vou restituir. Quantas vezes, gente? Ninguém lembra, né? Quantas, gente? Tem gente falando 100 aí, também nem para tanto. Quantas, gente? 4 vezes mais. Ele disse: eu não quero ficar no lugar onde eu estou. Escute, mas Jesus não tinha trazido nenhuma mensagem. A Bíblia não relata, não diz a respeito de uma mensagem. A Bíblia diz que Jesus apenas chegou no lugar, e quando ele entrou, Zaqueu disse: eu não posso mais ficar do mesmo jeito. Quando Jesus entra na minha e na sua vida, não tem como as coisas começam a sair do lugar. Como assim, pastor? Elas começam a ir para o lugar que Cristo está direcionando. Ou melhor, as coisas começam a voltar para o lugar. E o que começou a acontecer na vida desse homem foi exatamente isso. E Jesus libertou esse homem. E os demônios foram para os porcos. Só que aí se levanta outro problema. Todas as vezes que Jesus chega num lugar, ele vai mexer com aquele ambiente. Só que ele vai exigir algo de mim e de você. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele assim: fica tranquilo, que Jesus é bem suave. Ele não pede muita coisa, só tudo que você é. Amém, gente? Só uma coisa. Só que o interessante, o que eu quero que você entenda é que isso não é imposto.
quando Ele entra, a presença dEle, na minha e na sua vida, começa a mexer com os nossos valores, começa a mexer com o nosso conceito. E aí nós dissemos da seguinte forma: eu não posso mais ficar no mesmo lugar. Escute, Jesus chegou naquele lugar e tudo começou a mudar, não só na vida daquele homem, mas em toda a cidade. Pastor, como assim? Aí eu vou te explicar. A Bíblia diz, nós lemos agora, que quando começou a acontecer toda a situação, algumas pessoas foram até a cidade, outras pessoas chegaram e viram que os porcos tinham se lançado ao precipício, ok? Amém, gente? Todo mundo leu comigo aqui, não leu? E é aí que começa o problema. Pastor, como assim? Quando você começa a estudar sobre a cidade que nós estamos falando, eles eram criadores de porcos. Pastor, o que isso tem a ver? Se a sua fonte de renda fosse porco, e de uma vez só você perdesse 2.000 porcos, ia doer no bolso, sim ou não? Pastor, o que isso quer dizer? Jesus chegou num lugar, libertou um homem, mas a libertação daquele homem trouxe incômodo a todos que estavam à volta dele. Por quê? Mexeu no bolso. Fala para o seu irmão assim: mexeu no bolso, complicou, né? Gente, tem gente que é tão muquirana que pente o cabelo para trás para não dividir no meio. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas eu ouvi dizer que lá pro lado de Catandu, Virgílio, para esses lados aí tem essas coisas. Aqui não tem ninguém assim. Atravessa o oceano com um sorrisal na mão, sabe? E naquele momento, essas pessoas ficaram literalmente mexidas, porque mexeu no bolso, mexeu nos valores. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não ia embora daquela cidade. Só que o povo começou a se reunir e chegar falando assim: o senhor não vai embora? Vamos embora. Pegou na mão dele: vamos embora, seu barco está te esperando. Sabe por quê? Quando Jesus entra num lugar, Ele não quer apenas mudar o seu exterior, Ele quer mudar os seus valores, Ele quer mexer com os seus valores, Ele quer mexer no seu coração, Ele quer mexer no seu bolso, Ele quer mexer na sua mente. Jesus primeiro começou libertando aquele homem. Depois Ele começou a mexer nos valores das pessoas que estavam à volta daquele homem. Pastor, o que isso quer dizer? Isso revela porque ninguém conseguia expulsar aquele demônio. Porque eles tinham outro Deus. Pastor, como assim é? Existem duas coisas que a Bíblia diz, que ela levanta como Deus na Bíblia: o nosso próprio Deus, e existe um único Deus que a Bíblia diz como Deus também. Alguém sabe me dizer ou não? Como? Pode falar mais alto. É isso aí mesmo, gente. Qual que é? Dinheiro, mamon. Pastor, como assim é? A Bíblia diz que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. O que isso significa? Só se pode servir quem é Senhor. E a Bíblia coloca o dinheiro como Senhor, porque tem muita gente que é servo dele. E aquela mensagem começou a mexer com aqueles que tinham o dinheiro como Senhor. Como assim, pastor? Pelo prejuízo que eles tinham tomado, eles pensaram assim: se agora já morreu 2.000, se ele continuar entrando, nós vamos falir. Tudo que nós temos de criação de porcos vai acabar. O que nós temos como fonte de renda vai sumir. Pastor, qual que é o problema? O único que pode impedir com que Deus continue entrando em algumas áreas da sua vida é você mesmo.
O único que pode impedir que Deus continue fazendo milagres em algumas áreas da sua vida é você mesmo. Como assim? A partir do momento que você permite com que qualquer coisa seja maior do que o Cristo na sua vida, você está impedindo com que Ele ganhe espaço dentro de você. Só que aquelas pessoas não ligaram. Eles pegaram e levaram Jesus embora. Ele foi, de uma forma sutil, convidado a se retirar. Depois você leia de novo que você vai ver, nós acabamos de ler, ele foi convidado a se retirar da cidade. Um homem que chegou fazendo milagres. Ele foi expulso daquele lugar. Pastor, o que isso tem a ver conosco? O nosso maior desafio é abrir mão de algumas coisas. Sabe por quê? Quando você decide abrir mão de algumas coisas, você permite com que Jesus entre um pouco mais fundo. Quando você decide abrir mão de algumas coisas que estão relacionadas à sua vontade, aos seus valores, você permite com que Jesus entre um pouco mais fundo. A dimensão que você vai conhecer Jesus está relacionado ao que você vai abrir mão para permitir com que Ele entre mais fundo, para que Ele acesse algumas áreas da nossa vida. Jesus não pôde passar de um certo lugar territorialmente falando, porque o povo não permitiu. Imagine você, gente, que coisa linda, um homem que estava há anos endemoniado ser liberto. Isso não é bênção, sim ou não, gente? Mas isso não foi suficiente para eles, porque existiam coisas que falavam mais alto que isso. Nós somos tendenciosos a inverter os valores da nossa vida. Pessoas foram feitas para serem amadas e coisas para serem usadas. Nos dias de hoje, as pessoas têm usado pessoas e amado as coisas. Era exatamente o que estava acontecendo naquele momento. O dinheiro, os negócios era mais importante do que a libertação que Jesus veio trazer para aquele lugar. E por isso, foi pedido para que ele se retirasse. Que o Espírito Santo literalmente abra o nosso entendimento acerca do que nós estamos falando. Pastor, por quê? Jesus quer continuar a caminhada que Ele começou na sua vida talvez há anos atrás. Ou talvez a caminhada que você abandonou há anos atrás, Ele quer continuar. Talvez algumas decisões suas colocou Ele para fora. Só que o nosso Pai continua te amando. Ele continua te amando. E Ele diz, meu filho, eu quero continuar a caminhada contigo. O que Deus está fazendo nessa noite, através de cada pessoa, ou melhor, através da decisão de cada pessoa que está se batizando, é dar continuidade a um processo. Como assim? Um dia, essas pessoas receberam a Cristo. Cristo entrou na vida delas, e aí começou uma caminhada. Agora eles vão tomar outra atitude, que é ratificar essa decisão, é declarar essa decisão em público, se batizando, dizendo, eu estou abrindo mão da minha vontade, eu estou abrindo mão do mundo, para fazer a vontade de Deus. Escute, talvez existam muitos deles, ou todos, que estavam na mesma condição do gadareno. Nossa, pastor, eu não estava com tanto demônio assim não. Sei lá, talvez com a metade. Sei lá, talvez com um terço. Talvez com uns 2, 3. Não importa qual era o lugar que você estava. O que importa é que Jesus te alcançou. E Ele começou a trazer libertação. Pastor, e o que tem a ver o batismo? É uma decisão que você está dizendo, Jesus, não sai não. Continua entrando em todas as áreas da minha vida. O batismo é literalmente a decisão que te faz
te colocar diante de Deus dizendo: eis-me aqui, eu não sirvo mais para o mundo, eu quero viver para Cristo, eu quero viver a sua vontade. E foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Eu profetizo que a palavra de vida e salvação que foi liberada sobre a sua vida vai alcançar milhares e milhares e milhares. O testemunho de vida que Deus tem te dado vai alcançar milhares, milhares e milhares. Pastor, como assim? Aquele homem era apenas um endemoniado. Mas quando Jesus começou a ser expulso, ele falou: eu que não vou ficar aqui, eu reconheço ele. E ele arrumou a malinha dele, ele não tinha muita coisa, mas o que ele tinha ele arrumou. E ele já estava colocando o pé no barco. Jesus falou: você não. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: se você achava que Jesus só dizia sim, você se enganou. Jesus disse para ele: você não vai comigo. Você não vai. Sabe o que Jesus disse para ele? Vá e anuncie aquilo que aconteceu na sua vida para todos aqueles que estão à sua volta. O que Cristo está fazendo hoje é marcando a vida de cada um daqueles que vão se batizar para um novo tempo, para uma nova etapa, para um novo ciclo. Pastor, como assim? Cristo chegou até você. A partir de agora, você precisa se preocupar em levar Cristo para aqueles que estão diante de você. E esse homem saiu de lá e começou a anunciar a palavra a toda a Decápolis. Eu não sei se você consegue entender isso, mas aproximadamente 120 mil pessoas começaram a ouvir o Evangelho através daquele homem que era um endemoniado. Decápolis significa um conjunto de 10 cidades, com 10 a 14 mil aproximadamente habitantes cada uma delas. Se estima que aproximadamente 120 mil pessoas foram alcançadas por uma mensagem de um homem que era endemoniado. Pastor, o que isso quer dizer? Aquilo que parecia não ter mais jeito, aquilo que parecia não ter esperança, quando Cristo chegou, a morte foi embora, a vida começou a habitar dentro dele. Por onde ele passava, ele aterrorizava todo mundo quando ele estava endemoniado. Quando ele recebeu a vida, por onde ele passou, a vida começou a ser liberada. Escute, depois disso, quem vai se batizar pode ir se ajeitar. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Cristo te chamou para levar a vida que Ele colocou dentro de você. Jesus literalmente mudou a história daquele homem, mudou o nome dele. Eu imagino que talvez quando aquele homem começava a passar por alguns lugares, algumas pessoas falavam assim: é lá vem o doidinho, lá vem o fedido, lá vem o acorrentado. Talvez, em outras palavras, o diabo já te deu alguns nomes, a circunstância já te deu algum nome, e por onde você passa, todo mundo reconhecia, ou passava, todo mundo reconhecia como Noinha. Olha lá o Noinha passando, olha lá o mentiroso, olha lá o pegador. Talvez o diabo e a circunstância te deu alguns nomes, assim como ele tinha um nome de demoniado. Mas quando Jesus chega, Ele muda não só a história, Ele muda o seu nome, Ele muda o seu coração, e Ele muda tudo que está à sua volta. Porque aonde Jesus chega, a vida se estabelece. Então não importa qual seja o lugar que você esteja,
Não importa qual seja a circunstância que você esteja, Jesus te alcança nesse lugar. Não importa qual seja o lugar emocional que você esteja. Pastor, eu estou que nem esse homem, se escondendo de tudo e de todos. Não importa o lugar que você esteja, Jesus te alcança aonde você estiver. Pastor, eu estou que nem esse homem, eu não tenho mais esperança. Já tem anos que eu venho me arrastando com correntes na mão. Quem olha para mim, pensa e parece que eu estou bem, mas por dentro eu estou preso, destruído emocionalmente. Não importa onde você esteja, Jesus te alcança onde você está. Pastor, e o que precisa para acontecer na minha vida? O que aconteceu na vida desse homem? Permita com que ele entre no seu coração. Permita com que ele mude a sua história. Permita com que ele mude os seus valores. Porque cada vez que ele entrar dentro do seu coração, para cada área que ele atingir, algo novo vai acontecer. Para cada área da sua vida que tinha morte, a vida vai chegar naquele lugar. Talvez você entrou neste lugar, você não tem mais projetos, você não tem sonhos, você se frustrou com um monte de coisa. Isso significa que a morte alcançou. Não, pastor, eu estou vivo. Não, você é um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas destruído por dentro. O amor de Deus te alcança. A vida de Deus te alcança. E tudo aquilo que estiver morto, talvez há muitos dias, mal cheiroso, Ele diz que haja vida, que haja vida, que haja vida. Porque a morte não pode tragar a vida. Jesus na cruz do Calvário, Ele venceu a morte, Ele levou sobre si tudo que era maldição, para que nós tivéssemos vida. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você diga assim: pastor, eu estou sofrendo demais. Estou sofrendo mais que sovaco de aleijado, que deve ser terrível, né? Eu não vou dizer para você que se você começar a caminhar com Cristo, você não vai ter dificuldades. Você tem sim. Mas eu te garanto que Ele vai liberar uma vida dentro de você, que fará você viver como alguém que é mais que vencedor. Escute, andar com Jesus não é ter ausência de problemas. Não. É saber que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pastor, andar com Jesus não é ter guerra. Ah, meu irmão, você não sabe de nada. A diferença é que com Jesus o seu lugar muda na guerra. Como assim? Você entra numa guerra sabendo que você irá sair do outro lado intacto, porque Cristo te deu a vitória na cruz do Calvário. Pastor, e esse lugar dentro de mim de solidão, de tristeza, o que eu faço? Se aproxima da vida. Deixa a vida entrar aí. Quando a vida entrar, tudo que é morte vai querer se jogar no precipício. Sonhos começarão a brotar, desejos e vontades começarão a brotar em relação àquilo que é dos céus. Eu queria que você se colocasse de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos, não tenha medo não. Feche os seus olhos. Feche seus olhos, por favor. Deus vai falar com você agora. O nosso Pai que está neste lugar, eu sinto a presença dEle.
Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Tem pessoas que já estão tocadas. Você disse: essa mensagem é para mim. Se abra, deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Se abra, deixa ele entrar. Não há palavra filho do homem muda a história com sua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra e ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar e posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar e posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Coloque a sua mão direita no coração. Feche os seus olhos. Amado Espírito, eu quero orar, ó Pai, por cada um desses agora que estão com sua mão no coração. Eu declaro o Espírito da verdade, a sua vida tocando agora o interior deles. Eu declaro a vida de Deus agora tocando o interior deles. Toda tristeza, toda amargura, toda depressão vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Todo medo, todo medo, todo medo vai embora. Cadeias, fortalezas sejam quebradas em nome de Jesus. Essa angústia, essa dor vai embora em nome de Jesus Cristo. Talvez você tenha dito: eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu começo a chorar e eu não sei nem porquê. Isso é a deficiência, é a falta que você tem de Deus. Abra sua boca agora e comece a falar: Deus, entra no meu coração, toca a minha vida agora, toca o meu interior, transforma a minha vida agora. Abra sua boca e comece a orar agora.
Diga: Jesus, preenche o meu interior. Receba a vida. Eu declaro que o que estava morto receba a vida em nome de Jesus. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida. Eu profetizo sobre. Eu queria que você saísse do seu lugar agora, fosse orar junto com alguém. Vá orar com alguém agora. Ministra a vida sobre ela. Você que já é dessa casa, vá até um visitante, ore junto com ele. Vamos. Vida de Deus. Vida. Mais uma vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba esse abraço sobre ti como seu pai dizendo: eu quero mudar a sua história. Vida de Deus. ressuscita. Ressuscita. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, assim diz o Senhor, volte a respirar. Já posso ouvir. Posso ouvir o som do avivamento, a fonte tornando vida. Ressuscita. Profetizamos vida neste lugar. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti